Qualquer encontro com polêmicas anticristãs ocasionalmente vai surgir a acusação de que uma grande ocasião praticada por cristãos em todo o mundo, a Páscoa, foi emprestada, ou melhor, usurpada a partir de uma celebração pagã. Muitas vezes encontro essa ideia não somente nas palavras dos militantes neo-ateus, como também entre os apologistas muçulmanos, que afirmam que os cristãos posteriores se comprometeram com o paganismo para diluir a fé original em Jesus Cristo. O argumento repousa em grande parte sobre as supostas associações pagãs da etimologia do termo, principalmente a nomenclatura do inglês e do alemão para a celebração, Easter e Ostern. Mas é importante notar que na maioria das outras línguas europeias, o nome para a celebração cristã é derivada etimologicamente do termo grego Pascha, que é uma transliteração do hebraico Pessa, justamente o termo utilizado na Bíblia hebraica para designar a Páscoa, o evento que marcou o êxodo dos filhos de Israel do Egito. É claro que mesmo se os cristãos se envolverem na contextualização, expressando sua mensagem e culto na linguagem ou nas formas da população local, isso de modo algum implica um compromisso doutrinário. Os cristãos em todo o mundo têm procurado redimir a cultura local para Cristo, purificando-a de certas práticas às normas bíblicas. Afinal, os cristãos falam da Sexta-feira Santa, mas eles não estão de modo algum honrando o culto nórdico da Rainha dos Deuses, Freia, ao fazê-lo. Somos ocasionalmente repreendidos por usar a palavra Páscoa, alegando que ela é supostamente derivada da deusa fenícia Astarte, equivalente à deusa síria Ishtar. Essa ideia vem de um livro chamado The Two Babylons, do reverendo escocês Alexander Hislop. Como já vimos anteriormente, o termo Páscoa deriva da nomenclatura hebraica Pessar. A maioria das outras línguas tem a mesma palavra para o termo pascal, por exemplo, o latim Pascha, o francês Pax, o italiano Páscoa e o holandês Pasen. O inglês também mantém esta palavra em expressões como cordeiro pascal. Então, de onde veio a palavra Páscoa? A pesquisa de Hislop é extremamente infeliz pelo simples fato do próprio reverendo enxergar padrões do paganismo onde não há. Além disso, ele é facilmente refutado por um estudo de metodologia básica. Ele imagina uma conexão entre a Páscoa e a deusa fenícia Astarte puramente com base na semelhança fonética, sem o menor vestígio de conexão linguística ou qualquer empréstimo. Mark Hall, em seu dicionário conciso anglo-saxônico, apresenta a seguinte lista de termos relacionados, demonstrando que a palavra era utilizada em diferentes contextos ligados à Páscoa. O anglo-saxão é uma língua de origem germânica, e é dessa raiz que provém o termo genuíno para a Páscoa Easter, em inglês. De forma semelhante, os alemães também utilizavam as palavras Oster ou Ostern, tanto para se referir tanto à Páscoa cristã quanto à Páscoa judaica. Por exemplo, quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão em 1545, ele empregou diversos termos relacionados como Osterfest, podendo referir-se tanto à Páscoa cristã quanto à judaica, e Osterlamm, Cordeiro Pascal. A expressão alemã moderna, das Jüdische Osterfest, refere-se à Páscoa judaica. A palavra Ostern está relacionada a Ost, que significa leste ou oriente, associado ao nascer do sol. Alguns estudiosos também sugerem uma possível ligação com o verbo alemão auferstehen, ressuscitar, e o substantivo auferstehung, ressurreição. Essas palavras também aparecem na tradução de Martinho Lutero, como em 1 Coríntios 15. A ideia de que a Páscoa tem uma origem pagã é frequentemente considerada uma interpretação controversa. No inglês, a palavra Easter tem origem anglo-saxônica, enquanto o alemão Ostern é de raiz germânica, ambos associados historicamente à celebração da ressurreição de Cristo. William Tyndale, grande estudioso bíblico, foi o primeiro a traduzir a Bíblia em inglês diretamente dos manuscritos em hebraico e do grego koiné, em vez da Via Latina, que também foi a primeira Bíblia inglesa a ser impressa mecanicamente. Ele era fluente em muitas línguas, bem como seu inglês nativo, ele poderia falar francês, grego, hebraico, alemão, italiano, latim e espanhol. Mas ele estava determinado a produzir uma Bíblia em inglês. No entanto, por causa da constante perseguição, Tyndale teve que fugir para certas partes da Alemanha. Lá, completou sua tradução, que introduziu muitas palavras e frases populares em inglês. Tyndale também foi responsável por introduzir a palavra Esther, ou seja, Páscoa, na Bíblia inglesa. John Wycliffe, que produziu sua própria versão bíblica em 1382, traduziu do latim e deixou o termo Pascha basicamente não traduzido e chamou-a de Pasque. Lutero ocasionalmente fez o mesmo, usando a forma transliterada Passa. Por exemplo, em Levítico 23, versículo 5, ele traduziu a Páscoa do Senhor como Discerne Passá. Vemos anteriormente a clara conexão entre a palavra Easter, Páscoa cristã, e Passover, Páscoa judaica. No entanto, alguns recorrem a uma afirmação do monge e historiador anglo-saxão Beda, o Venerável,
ele teria registrado que o mês pascal foi nomeado em homenagem a uma sombria e enigmática deusa chamada Eostre, que aparentemente seria uma deusa da fertilidade entre os nórdicos. Há dois grandes problemas com essa ligação. O primeiro é a falta de qualquer corroboração para essa suposta deusa anglo-saxônica Eostre em outras fontes. Não há referência a ela em nenhum outro registro histórico conhecido, nem mesmo um equivalente claro no paganismo germânico. Essa tal deusa Eostre pode ser mais provavelmente resultado de uma inferência do próprio Beda, em vez de refletir um conhecimento sólido dos antigos costumes pagãos. O segundo problema é que as celebrações cristãs da Páscoa, tanto no sentido da Páscoa cristã quanto em continuidade com a Páscoa judaica, são anteriores a qualquer atividade missionária na Inglaterra anglo-saxônica. Portanto, não poderiam ter derivado dessas possíveis tradições locais. Além disso, no continente europeu houve esforços explícitos para erradicar práticas pagãs. Por exemplo, Carlos Magno promoveu campanhas contra o paganismo saxão-germânico. Em 773, os saxões foram forçados a destruir um de seus principais símbolos religiosos, o Irminsul, em Paderborn. Os ovos de Páscoa não têm origem pagã, mas estão ligados a uma antiga tradição cristã que remonta à Mesopotâmia. Durante o período da Quaresma, que não é explicitamente ordenado nem proibido pelas Escrituras, algumas comunidades cristãs que observavam se abstinham de consumir ovos. No entanto, as galinhas continuavam a botar. Para evitar que os ovos se deteriorassem, eles eram preservados. Posteriormente, esses ovos passaram a ser tingidos de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. Com o tempo, outras cores foram sendo utilizadas. Para alguns cristãos, o ato de quebrar o ovo também passou a simbolizar a abertura do túmulo de Jesus. Muito mais tarde, essa tradição evoluiu para os ovos de chocolate e outros doces. Quanto ao chamado Coelhinho da Páscoa, sua origem está associada a tradições dos luteranos alemães e não ao paganismo. Originalmente, tratava-se de uma lebre pertencente à família dos leporídeos. Devido à sua elevada taxa de fertilidade, autores antigos como Plínio, o Velho e Plutarco acreditavam que esses animais eram hermafroditas e poderiam se reproduzir sem fecundação. Com base nessa ideia, alguns cristãos passaram a utilizar a lebre como um símbolo associado à Virgem Maria, relacionando-a ao conceito de concepção virginal. Alguns alegam que a lebre era o animal sagrado de Eostre. No entanto, como já foi mostrado, é bastante duvidoso que essa deusa tenha sido realmente adorada, uma vez que a única referência a ela provém de Beda, o Venerável. Além disso, ele nunca mencionou qualquer animal associado a essa suposta deidade. Portanto, uma associação inexistente com uma deusa, cuja própria existência é incerta, não constitui base sólida para atribuir uma origem pagã ao Coelhinho da Páscoa. Vimos acima que isso refuta de forma consistente a alegação de uma suposta derivação pagã da Páscoa. Curiosamente, há muitas outras coisas do cotidiano que realmente possuem origens ligadas ao paganismo, mas às quais poucas pessoas dão atenção. É incoerente evitar uma celebração cristã que reúne pessoas em adoração por causa de um suposto vínculo com o paganismo, enquanto se utilizam diariamente elementos com origens claramente pagãs sem qualquer preocupação. Por exemplo, marcas e nomes comuns fazem referência a figuras mitológicas. Pode-se usar produtos da Nike, nome inspirado na deusa grega da vitória, mascar chicletes da Trident ou assistir a filmes produzidos pela Orion Pictures. Além disso, vários dias da semana em inglês derivam de deuses nórdicos, como Tuesday Tyr, Wednesday Odin-Waden, Thursday Thor e Friday Frigg. O sábado Saturday tem origem no deus romano Saturno, enquanto domingo Sunday e segunda-feira Monday estão ligados ao Sol e à Lua. Da mesma forma, muitos meses do ano têm nomes derivados de divindades romanas, e os planetas do Sistema Solar também foram nomeados com base em deuses da mitologia romana. Mesmo nas escrituras encontramos exemplos de nomes com origem pagã associados a personagens fiéis. Por exemplo, Mordecai, figura central do livro bíblico de Esther, tem seu nome relacionado a Marduk, a principal divindade do panteão babilônico. Considere também os 3 amigos do profeta Daniel, que preferiram enfrentar numa fornalha ardente do que adorar qualquer outro deus além do verdadeiro. Seus nomes originais eram Hananias, Misael e Azarias, mas tornaram-se mais conhecidos pelos nomes que lhes foram dados pelos caldeus: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O nome Abidnego, por exemplo, significa servo de Nebo, uma divindade associada à sabedoria na mitologia babilônica. Alguns leitores argumentam que em Mateus capítulo 12, versículo 40, Cristo afirmou que permaneceria 3 dias e 3 noites no túmulo. Por isso, se Jesus foi crucificado na Sexta-feira Santa e ressuscitou ao domingo,
não poderia ter permanecido 3 dias completos de 24 horas. Assim, concluem que a crucificação teria ocorrido na quarta-feira ou na quinta-feira. No entanto, na contagem judaica, uma parte de um dia podia ser considerada como um dia inteiro, uma figura de linguagem conhecida como sinédoque. Portanto, embora a expressão X dias e X noites possa, em português, sugerir períodos completos, no contexto judaico ela possui uma faixa de significado mais ampla. Para ilustrar esse princípio, em 1 Samuel capítulo 30, versículo 12, lemos que um homem não tinha comido pão nem bebido água por 3 dias e 3 noites, o que é equivalente no versículo seguinte à expressão 3 dias atrás, indicando um período que não corresponde necessariamente a 3 dias completos de 24 horas. Outro exemplo aparece em 1 Reis capítulo 20, versículo 29. Por 7 dias acamparam um diante do outro, e no 7º dia a batalha começou. Na contagem moderna, isso poderia sugerir apenas 6 dias completos de acampamento. No entanto, na contagem judaica, dias parciais são considerados dias inteiros, de modo que o texto afirma corretamente que foram 7 dias. Para compreendermos melhor essa questão, vamos ler Mateus capítulo 27, versículos 63 ao 64, para tirarmos nossas próprias conclusões. Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, enquanto ainda estava vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e será o último engano pior do que o primeiro. Note que até mesmo os inimigos de Jesus entenderam que a expressão depois de 3 dias equivalia até o 3º dia. Se a intenção fosse indicar 3 períodos completos de 24 horas, então seria necessário guardar o túmulo até o 4º dia para garantir. Isso demonstra que, no contexto judaico, expressões como no 3º dia, depois de 3 dias, até o 3º dia e até 3 dias e 3 noites eram usadas de forma equivalente. Então, em que dia Jesus foi crucificado? A explicação mais consistente é que Cristo foi sepultado antes do pôr do sol da Sexta-feira Santa. Como o dia judaico se iniciava ao pôr do sol, o final da tarde de sexta-feira já contava como o 1º dia. Do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado correspondia ao 2º dia, e o 3º dia começava ao pôr do sol de sábado. Ou seja, Jesus ressuscitou no início do domingo, conforme o testemunho dos evangelhos. É claro que a comemoração cristã do Festival Pascal não repousa sobre o título da celebração, mas em seu conteúdo, a saber, a lembrança da morte e ressurreição de Cristo. É a conquista do pecado, a morte de Cristo e a derrota de Satanás que nos dá o direito de desejar a todos uma feliz Páscoa.